Desde o início da operação militar especial, e principalmente após as últimas declarações do Ocidente, parecia que a Federação da Rússia estava acabada. Mas isso está longe da realidade. A Rússia acaba de dar o golpe mortal na ordem internacional estabelecida pelos supostamente fortes no cenário internacional, especialmente falando da parte ocidental do mundo. Eles achavam que já tinham essa batalha absolutamente ganha. Mas olha, cuidado! Aqui não estamos falando realmente da Ucrânia, nem tanto da Ucrânia. Estamos falando acima de tudo de como a Federação da Rússia, representada, é claro, pelo maior estrategista geopolítico do cenário internacional, pelo maior estadista geopolítico do mundo, Vladimir Putin, acabou dando o golpe de misericórdia nessa ordem mundial, que já não serve mais para esta União Europeia, que de fato está se arrastando cada vez mais. E olha, se você ficar até o final, vai descobrir do que se trata e como isso foi conseguido, sem realmente precisar disparar um único tiro de um lado, e por outro, de fato, disparando alguns. Porque aqui precisamos analisar vários fatores, cada um mais importante que o anterior. Aqui está o gráfico em questão. Vocês devem estar se perguntando, Liusivaia, o que é isso? A operação militar especial ainda está longe do fim. Essa é a realidade. Mas a Rússia já desferiu um golpe estratégico. Eu diria até o golpe estratégico principal na ordem mundial e conseguiu, nesse sentido, uma vitória esmagadora. Aqui está um gráfico que, à primeira vista, parece bem complexo. Pertence a Julius Baer, um pequeno banco suíço especializado em banco privado e gestão de ativos. O gráfico mostra que o sistema de Bretton Woods transformou o dólar em um ouro inflacionário, equilibrando de fato os títulos do Tesouro dos Estados Unidos com barras de ouro. Os detentores de títulos dos Estados Unidos receberam durante décadas um rendimento semelhante ao do ouro e à inflação, junto com um pequeno cupom adicional que cobria os juros do serviço da dívida. Além disso, os detentores de títulos dos Estados Unidos não precisavam arcar com os custos de armazenamento do ouro em cofres. De modo geral, para os investidores, tudo parecia muito razoável, prudente e, claro, muito conveniente o acordo de Bretton Woods. Depois, o de Jamaica durou praticamente 80 anos. No entanto, o congelamento dos ativos da Federação Russa, como principal forma de pressão sobre a Federação Russa, matou justamente esse acordo de Bretton Woods. A partir de agora, Bretton Woods não vale absolutamente nada e pode-se, de fato, afirmar que deixou de funcionar. Esta é a vitória esmagadora, a primeira e eu diria a principal da Federação Russa. Em que ela realmente consiste? Vamos ver isso já já. O congelamento dos ativos russos, repito, pôs fim a esse sistema, que por 80 anos funcionou perfeitamente para o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. A dependência do ouro em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos foi completamente rompida a partir daqui. Em termos simples, o seguinte: os investidores mais conservadores do mundo viram que ativos de centenas de bilhões de dólares podiam ser simplesmente congelados, ou seja, confiscados, claramente, pois ainda não se sabe o destino deles. E da Rússia, já quase se aposta que esses ativos não vão voltar em nenhum momento. E isso acontece devido a uma decisão absolutamente voluntarista do chefe dos Estados Unidos ou da União Europeia, sem apresentar nenhum tipo de certificado sobre o estado mental deles. Ou seja, trata-se de uma decisão absolutamente arbitrária, que, claro, faz com que os mercados, a partir de agora,
deixem de ser minimamente previsíveis. As pessoas que achavam que estavam apostando no seguro, investindo em bons americanos e, assim, apoiando a força do dólar no cenário internacional. Agora isso não está tão claro para elas e, eu diria, está cada vez menos claro. Então, justamente começou uma saída, por enquanto bastante cautelosa, dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e um rápido fluxo de capital para o ouro. Ou seja, os títulos do Tesouro e o ouro deixaram de ser praticamente sinônimos de uma hora para outra. Isso significa que os Estados Unidos perderam na Ucrânia sua principal conquista da Segunda Guerra Mundial, o dólar como moeda mundial de reserva. Paralelamente, está sendo desmantelado o sistema do dólar como moeda mundial de pagamentos. Uma catástrofe total para o Tesouro dos Estados Unidos e o Federal Reserve. Daí as atividades muito estranhas e inconsistentes da Casa Branca nos últimos meses. A recusa em confiscar de vez os ativos russos e a tentativa de inflar a bolha do dólar com petróleo da Venezuela, Irã, gás natural, gás liquefeito americano ou outros ativos. Para a Rússia, o preço da vitória são as reservas internacionais, congeladas em 300 bilhões de dólares, e muito provavelmente esses ativos já estejam absolutamente perdidos. Isso equivale a $2.000 por habitante do país. Não é pouco, mas graças a esse sacrifício, começou a queda do sistema do dólar. Massa monetária, M2, 22 trilhões de dólares, e também a queda do euro. Massa monetária, M2, de 16 trilhões de dólares. Ou seja, os ativos russos congelados representam menos de 1% da massa monetária. É nesse contexto que as perdas dos adversários são de 2 ordens de magnitude maiores. E agora é quando eu pergunto para vocês: à luz dos acontecimentos, quem realmente perdeu a batalha em nível internacional, a Federação da Rússia ou o Ocidente coletivo? Muito em particular, é claro, citando aqui os Estados Unidos. Agora sim, o dólar está em jogo. O dólar está em jogo. O dólar, a queda dos ativos russos. Agora o dólar está em queda, ativos russos. Agora o dólar está na queda dos russos. Agora nisso. Russos sim, a queda sim. Dólar em queda. Ativos russos sim. A queda. Ativos russos sim. O dólar está em queda. Ativos russos. Mas isso não vai substituir em nenhum momento o fato de que, a partir de agora, e já faz uns 4 anos, os investidores vivem sabendo perfeitamente que seu dinheiro já não está seguro, principalmente se for guardado em euros e em dólares. Em dólares. Principalmente porque o que aconteceu com a Federação da Rússia pode acontecer absolutamente com qualquer um. O que aconteceu com a Federação da Rússia representa basicamente o problema definitivo do que é a ordem mundial estabelecida. Até supõe-se este momento e, portanto, o que aconteceu com a Federação da Rússia, por um lado, representa um dos maiores fracassos. Parece que esse mesmo país, a Rússia, perdeu uma quantidade enorme de ativos que dificilmente em algum momento serão devolvidos. Isso por um lado. Por outro lado, a Rússia acabou de ganhar com isso uma batalha muito mais importante em nível internacional. Sim, essa vitória não acontece da noite para o dia. Essa vitória representa um movimento de capitais gradual, porque, de fato, o dólar se estabeleceu como moeda internacional de mais alto nível, como esse equivalente ao padrão ouro. Fidedicoso. A política tem um fidedicoso. Ou no qual se encontra. Mas essa mudança já começou, e essa mudança simplesmente não tem volta. Não importa o que a administração Trump faça.
A outra máxima da qual nunca se pode esquecer. E os mercados? De fato, isso vai ser levado muito em conta pelos mercados efetivamente estáveis das potências emergentes, como, por exemplo, China, Rússia ou outros países dos BRICS. Muitos outros países dos BRICS, que realmente podem implementar políticas durante anos, em alguns casos até décadas. Temos uma política totalmente mutável e ideologizada, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos. Parece que não importa qual administração governe, pois o Estado nas sombras, as oligarquias e os poderosos estão sempre ali. Mas, na verdade, acaba determinando absolutamente, em alguns casos, a tensão, como, por exemplo, com Biden, o rumo da administração em questão. E, portanto, a sorte daqueles que tiveram a ousadia de confiar no dólar como moeda de confiança internacional já perderam a batalha. Provavelmente ainda vai ser difícil fazê-los perceber isso, mas que a Federação da Rússia, com seu sacrifício, que de fato, em todos os termos e sentidos, foi muito grande e ainda está para se ver qual será o resultado final. No final, venceu uma das batalhas mais importantes, não só pela própria soberania, pela justiça no mundo inteiro. A Rússia venceu uma batalha em nível internacional. É um fato. Todo o resto são opiniões.